Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez estamos aqui para o nosso estudo. Boa noite a todos, boa noite, Nisélia. Boa noite, Rita. Boa noite a todos. Graças a Deus, mais uma semana. Náufrago do Tempo é uma letra da música do Hércules Monte. Não, não estamos sós. Sempre há uma voz a nos amparar, a nos conduzir, a nos relembrar toda a força em nós. Quando pensamentos vãos roubam o nosso tempo, sempre há um sinal desvendando o mal e intuindo a rota correta aos olhos de ver. Vai, náufrago do tempo, vai, ancore a esperança, não retarde mais a felicidade, põe toda a vontade na paz verdadeira. Vá, solte as amarras, não temas a tempestade. Ouça a voz que vem do seu coração, deixe a escuridão para viver o amor. Não, não estamos sós, viu? Não, sempre há uma voz, sim, incessante luz, é o amor de Jesus, revelando a sua beleza, em nós jaz os sentimentos bons, dom de muito tempo, e já que somos luz, vamos com Jesus consumar a nossa grandeza de filhos de Deus, filhos de Deus. Então, é com essa intenção, Senhor, de estarmos sempre ao teu lado, seguindo o teu modelo, o teu caminho, que mais uma vez pedimos a permissão e o amparo da espiritualidade boa e amiga do Centro Espírito Francisco de Assis, para que possamos ter um estudo de qualidade, que possamos ficar aqui também sempre a melhorar nossos dias, nossas vidas, não só nas nossas palavras, mas em nossos atos e nas nossas atitudes e nas nossas reações. Que Jesus esteja conosco hoje e sempre, assim como os amigos espirituais. Graças a Deus. Então, hoje, né, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho de Mateus, à luz da doutrina espírita. A gente sempre fala que é baseado no estudo de Uberaba do Luiz Elias. E nós estamos estudando o capítulo 16. A gente vai iniciar hoje uma nova passagem. No último estudo, a gente terminou uma passagem aquela passagem conhecida como a Confissão de Pedro, que aconteceu aquele diálogo entre Jesus e os discípulos, mais especificamente com Pedro. E a passagem que nós vamos iniciar hoje, como a Luísa diz, é uma continuação. É como se ele desse um fechamento, né? Ele fala até um grande finale, em que Jesus vai falar de uma forma muito clara quais são os princípios, quais os fundamentos, o que que é essencial dentro da doutrina, do cristianismo, né? Que está contido dentro desse capítulo 16. Então, essa passagem tem algumas traduções, e aparece às vezes como título: Toma tua cruz e segue-me. Ela inicia no versículo 24 e vai até o 28. E assim como a Luísa, a gente vai ler a passagem inteira, para que a gente possa ter durante os estudos, embora a gente faça o estudo miudinho, a gente tem que ter uma ideia inicial do que vai acontecer na passagem. É uma passagem com 4 versículos sós, mas ela é de muita profundidade, porque é como o Aloysio fala, é o fundamento do cristianismo que está contido aqui nesse pequeno trecho. Então, começa no 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma, ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o filho do homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do homem no seu reino. Então, é uma passagem que ele fala que está conectada com a anterior, porque Jesus está fechando aquele diálogo que ele teve com os discípulos, né? E hoje, o versículo que nós vamos ver é o, 16, capítulo 16, versículo 24, que o Aloysio ainda traz duas traduções. Quando ele leu a passagem inteira, ele usa uma tradução, que é do Haroldo Dutra, e depois ele vai ler
a do João Ferreira de Almeida, que muda um pouco, porque numa ele fala negue-se a si mesmo, na outra ele fala renuncie, né? E ele depois vai explicar por quê. Então, nessa primeira, ele vai dizer: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, a parte que nós vamos estudar, o que nós vamos destacar, é o negue-se, mas que também pode ser renuncie. E aí ele vai explicar no princípio que no original é apaneumai, que significa negar a existência, ou seja, ser indiferente, ignorar a existência. Quer dizer, negar-se a esses meios significa você desconsiderar você e passar a quê? A considerar a existência do outro. É um princípio de difícil, que ele fala de difícil compreensão para o povo da antiguidade, mas ainda é, né? Porque é que nem ele fala, a gente vive mais segundo os romanos da época, os nossos princípios hoje básicos são mais parecidos com os romanos do que com a comunidade cristã, né? Daqueles que seguiam realmente o Cristo, que dividiam tudo, que pensavam no outro. Infelizmente, essa ideia de negar a si mesmo, de tirar o foco de atenção da sua pessoa, das suas necessidades e viver para o próximo, ainda é uma coisa é, que não Dura de acontece, engolir, né? né? Ele ainda usa uma expressão, né? É de Para uma nós. minoria, né? Então, né, negar a si mesmo, desconsiderar seus próprios interesses, agir de modo indiferente em relação a si mesmo, né, ainda é uma coisa muito estranha para o mundo de hoje. Porque justamente é o que a gente vê aqui. Acontece hoje nessas lives, nesses influencers, o que eles falam? Para a pessoa se autopromover, para ela ter sucesso na vida, fazer o autoconhecimento deles é eles falam em autoconhecimento, sim, mas o autoconhecimento voltado para quê? Para o próprio benefício, não para o benefício da comunidade em si, não para o benefício do outro. E aí, por isso que ele vai usar, né, na tradução do João Ferreira de Almeida, em vez de falar negue-se, ele diz renúncia, ou seja, desconsiderar seus próprios interesses, agir de forma indiferente em relação a si mesmo, renunciar é negar a si mesmo. Então, por isso que na doutrina espírita, né, usa-se muito essa palavra renúncia, associando o quê? Aos exemplos dos testemunhos deixados por Jesus, né? E aí ele vai lá no livro, né? Alma e Coração, capítulo 20, Jesus e Renúncia. Acho que é alma e luz, né? É alma e luz. Falei o quê? Entendi. Estudando a renúncia que o Evangelho nos traz por senda de exceção, examinamos como se fazia a renúncia do Cristo. Se ele é modelo e guia, né? Então a gente tem que aprender com ele, né? Lembremos-nos de que Jesus renunciou sempre à felicidade de ser compreendido para melhor compreender e de ser amado para amar com mais amplos recursos de entendimento. Renunciar com o Senhor é trocar o prazer efêmero da superfície para construir o imo da própria alma, a soberana alegria da vida eterna. Então é bonito isso, né? Quando a gente vê assim, vai criando essa intimidade com esse conceito de renúncia, né? Observando a vida de Jesus, que foi, né, da manjedoura à cruz, esse exemplo. Ele foi doação o tempo todo para todos nós, né? Ele renunciou o tempo todo, né? Ele dá exemplo da fila, né? De você, às vezes, uma simples fila de. Hoje em dia você vê pouco isso. Alguém, um jovem levantar para dar lugar para uma pessoa, alguém, a pessoa está sempre com pressa. Às vezes você está na fila do mercado, está com um monte de coisas, você tem uma pessoa com uma coisinha só que custa se deixar ela passar na frente, mas, né? E às vezes você deixa e aí as pessoas até se espantam, né? Porque não estão muito acostumadas com esse tipo de renúncia. E aí ele fala, né, que tem dois tipos de renúncia. Quando você renuncia ao direito de ser compreendido
e renuncia ao direito de ser amado, né? Porque esse é um direito do ser humano, de ser amado, de ser conhecido. E, e quando você abre mão disso, não cobrando isso de ninguém. Então ele fala, você deixa de exigir, de cobrar, quando você não faz mais questão. Mas é muito difícil, né? Que a gente faz essa questão, né? De que a gente fica magoado se alguém não reconhece aquilo que você fez, né? E Jesus não. Do começo ao fim ele foi incompreendido, mas não exigiu a compreensão de ninguém. Foi amado pela minoria, odiado pela maioria, mas nunca fez questão. Por quê? Porque é aquela coisa dele ter essa consciência, né? De que a missão É, dele era seguia aquela. tranquilo, né, sem exigência. É o que a gente tem tanta dificuldade de fazer, que a gente o tempo todo está esperando do outro, né? E quando você espera, o seu nível de exigência só vai aumentando, né? Agora, para ele, não, era essa aprovação desnecessária, né? Com a mesma serenidade, viesse o que viesse, qual a situação que surgisse, ele estava lá, tranquilo. É, E essa quando a serenidade que a gente tem coisa ficava dificuldade, né? complicada para ele, ele ia afastando. Hum, É bonito isso, né? A gente conseguir fazer isso realmente. É, complicado. Decidir ser feliz sem a aprovação do outro. Então, é um desafio grande aí, né? A aprovação da nossa própria consciência, né? A nossa própria consciência nos aprovando. E aí, porque a vida é assim, quando você cria expectativa, você está sempre sentindo que o outro não está te valorizando. Agora, faz a sua parte e segue, sem esperar essa troca, essa gratidão, que aí O você vai pior é quando adquirindo nem a essa sua paz. própria consciência não está te, te, É, te aprovando, né? Essa que é mais difícil, que os outros não te aprovar, você ainda sai fora, né? Você vai falar, ah, tá vendo, eles estão errados, eu estou certo. Mas e quando é a sua consciência que fala para você assim, ó, isso aí que você fez, ó, foi certinho, não, mas você tem que dar um jeito, né? Aí ele vai lá para o livro Instruções Psicofrônicas, capítulo 1, renúncia. Renúncia é a palavra de hoje, né? Realmente. Ó. Deixa eu ver. saiu aqui do meu Kindle. Eu tinha marcado, mas é porque eu vi o outro, né? Deixa eu Vou ver ver. se começa aqui mesmo. Espera aí. Caridade maior, ele começa assim. Só a questão de achar. Aprendamos a ceder, reconhecendo com a lição de Jesus a renúncia como ciência divina da paz. Eu peguei esse pedacinho que ele não tinha falado dele, não. A caridade maior será sempre a da própria renunciação, que saiba ceder de si mesmo para que a liberdade, a alegria, a confiança, o otimismo e a fé no próximo não sofram prejuízo de qualquer procedência. Como exercício incessante de autoburilamento, é imperioso ceder diariamente de nossas opiniões, de nossos pontos de vista, de nossos preconceitos e de nossos hábitos, se pretendemos realmente assimilar com Jesus a nossa reforma no Evangelho. Nossa, essa frase aqui, gente, olha, ceder, ele ainda usa a expressão, né? Não é de vez em quando, é diariamente, de nossas opiniões, de nossos pontos de vista, de nossos conceitos e de nossos hábitos. Quer dizer, é necessário muita vigilância nesse sentido, que o tempo todo a gente tem que ir renunciando mesmo, né? Abrindo mão daquilo e seguir dentro desse entendimento. Aí ele continua lá. É muito bonita a lição, tá? Ela é grande, mas quem tiver interesse, pega o livro, dá uma olhadinha, porque ela É bem profunda, né? é bem profunda. É dolorida, né? Imitemos a semente humilde a desfazer-se no solo,
aparentemente desamparada, aprendendo com ela a desintegrar as teias pesadas e escuras que nos constringem à individualidade eterna, a fim de que nosso espírito desabroche no chão sagrado de vida em novas expressões de entendimento e trabalho. Para isso, não desenhamos ceder e supliquemos ao eterno benfeitor nos ajudem a plasmar-lhe a doutrina de luz em nossas próprias vidas, para que a nossa presença, onde quer que estejamos, seja sempre uma fonte de reconforto e esperança, serviço e benevolência, exaltando para aqueles que nos rodeiam o abençoado nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostei muito dessa passagem, quando ele fala, né, da questão da semente. Imitemos a semente humilde a desfazer-se no solo, aparentemente desamparado, Desamparado. aprendendo com ela. Então, assim, o trabalho de aprendizado nosso também, apesar de às vezes a gente se sentir desamparado, mas é um trabalho individual, né? Cada um fazendo o seu esforço, né? Para que o solo de nossos corações realmente possa criar harmonia para nós, e quando a gente cria essa harmonia para nós, né, que é o caso da semente, na hora que ela rompe a terra e tudo, ela vai se produzir num fruto para todos. É um grande exemplo, né? A doutrina fala sempre isso com a gente, para a gente aprender com a natureza. Porque nenhuma semente vai comer o seu próprio fruto, mas ela produz esse fruto sozinha, né? Nas Aparentemente questões do desamparada, solo. Porque você imagina uma sementinha pequenininha numa terra escura e ela tem que ter se a coragem de harmonizando, sair, né? buscando a luz do sol, e a partir daí, quando ela começa a florescer, o benefício não vai ser para ela, mas vai ser para todos. Bonito, né? Para ela, no sentido assim também, né, Rita? Porque a gente tem que entender que aí ela cumpriu realmente o papel que estava destinado para ela dentro da lei. Assim como a gente também. Se a gente consegue fazer isso, a gente vai estar exercendo esse papel de humanos que somos com essa proposta, né, de ser solidário com o mundo de maneira geral, com o universo, né? É que a gente, Estar todos nós disponível. temos essa missão, né? Uma missão. E aí você tem que saber o quanto que você pode doar para que essa missão aconteça, quanto você pode ceder, né? Que ele fala, né? Que se ele fala, ceder é doar. Então, você doa o quê? A sua liberdade, a sua alegria, a sua confiança, o otimismo, a fé, né? Para quê? Para que isso brilhe no outro. Então, é, aí ele fala, né? Que, por exemplo, você perder, às vezes, deixar o outro ganhar, a gente não perde nada em aceitar perder. Então, às vezes, você aceitar, deixar o outro ganhar uma discussão, renunciar ao pódio, como ele fala, para que você possa fazer o seu caminho. E ter aí o que ele fala, né? Que às vezes essa postura de você não estar tá sempre pensando em benefício maior, às vezes vai melhorar para você também, por que não? Né? Porque às vezes é isso. A gente perde um pouco. Aí ele dá o exemplo, né, da Alcione, que é o que ela fez no livro Renúncia, porque aí ela carrega o que é a cruz que nem era dela, que é essa maior renúncia. Como Cirineu, quer dizer, você carrega, ela vem para quê? Ela não precisava vir mais, ela era um espírito que já tinha conseguido as suas vitórias, mas ela vem para quê? Para ajudar, em prol do outro, carregar a cruz dele, né? Com muita dificuldade, porque a gente sabe que o livro Renúncia é É complicado, lindo. né? É lindo, né? É sofrido, E né? abrir mão, eu acho que o mais difícil nisso tudo é a gente abrir mão de estar certo quando a gente É, sabe que está certo. você está certo e mesmo assim Mas é o que ele chama, né, da inteligência emocional. Você vai abrir mão daquela situação você tem certeza, você sabe, você tem essa tranquilidade, a serenidade de saber que você está certo, mas em prol do outro, é, né, o que que você é, faz? Você abre mão disso.
para ajudar o outro, né, nas suas próprias descobertas, né? Aí ele vai para o livro Contos dessa e da Outra Vida, capítulo 13, A Única Dádiva. Aí esse trecho é porque Pedro já era gestor lá da Casa do Caminho, tinha algumas pessoas, ele recebia doações, como muitas pessoas hoje em dia a gente recebe, né, de pessoas que tinham mais condição para poder ajudar, e ele que administrava aquele valor. E aí começaram a surgir, né, fofocas, dizendo que ele fazia mau uso daqueles valores que ele usava devidamente, e que aí ele começa a ficar triste por conta disso, né? E aí ele se aborrece, vai se isolar num cantinho lá, vai ficar quieto para rezar, e como ele entra por conta da sintonia que ele entra na prece, Jesus vai se materializar para ele e vai conversar, vai ter uma conversa que está aqui nesse livro Contos deste de Outra Vida, né? Aí Jesus é um diálogo de Jesus já depois de crucificado com Pedro, porque ele está nessa situação, né? Se sentindo aborrecido que as pessoas estão acusando ele de algo que ele não fez, né? Que ele é. O diálogo é o seguinte: o Cristo que pergunta, né? Que fazes, Pedro? Disse-lhe o Senhor. Aí, né? Penso, mestre. E o diálogo prolongou-se. Estás triste? Muito triste. Por quê? Chamam-me ladrão. Mas se a consciência não te acusa, que tem isso? Olha, esse aspecto da consciência, gente, é uma coisa assim, né? Você está com essa paz, com essa tranquilidade, sabendo que você está certo. Agora, aí também a gente, né, nesse estágio evolutivo que a gente está, a gente tem que ter cuidado para não ser tão condescendente com as nossas imperfeições, né? Porque é a consciência. E a consciência é o quê? A lei divina. Eu estou fazendo tudo dentro do modelo e guia, então minha consciência está tranquila, porque a gente também se justifica, né? Não, eu É, estou certa, aí, isso aí a gente tem que ter esse cuidado, né? tem que ter a certeza Mas, que está certo mesmo. mas quando a consciência não está acusando, eu achei muito, muito. Mas se a consciência não te acusa, que tem isso? Aí ele fala: injuriam-me, dizem por aí que furto, que exproga a confiança do povo. Ainda ontem, distribuí os velhos mantos que não foram cedidos pela casa do Carpo entre os doentes chegados de Jope. Alegou alguém inconsideravelmente que surrupiei a maior parte. Estou exausto, mestre. 20 dias de multidão pesam muito mais que 20 anos de serviço na barca. Olha como é que é a questão da multidão e como é que às vezes a gente busca o aplauso dela, né, Rita? É uma coisa que a gente tem que questionar. E a questão do desânimo, né? O termo que ele usa com Jesus é o que às vezes a gente tem também. Estou exausto. Porque realmente é um trabalho assim, que você tem que ir fazendo, entendendo que não vai ter aquela retribuição, aquela aprovação da multidão. Porque a multidão, ela ainda está num caminho contrário de Jesus. E o Né? É o que a pensamento gente do Pedro ali, que eu achei interessante ele falar, é o seguinte: nesse momento, Pedro falou assim, será que não era melhor ter ficado lá, trabalhando no barco lá? Era no difícil, barco, era né? pesado, mas era melhor lá do que aqui. Então, nesse momento, ele está quase, tipo assim, pensando se não seria melhor ele abandonar a causa, né? Que ali é uma coisa que ele está fazendo, se doando, e aí ele falou assim, poxa, não está valendo a pena, não estou sendo reconhecido, né? Então, esse que eu acho que, por isso que ele fala, né? 20 dias lidando com opinião pública é mais pesado que 20 anos puxando rede no barco da Galileia. Pedro, que deste aos necessitados nesses últimos 20 dias? Moedas, túnicas, mantos, ungüentos, trigo, peixe. De onde chegaram as moedas, as túnicas, os mantos, os ungüentos, o trigo e os peixes? Então, Pedro, que devo entender, Senhor?
que apenas entregamos aquilo que nos foi ofertado para distribuirmos em favor dos que necessitam. A divina bondade conjuga as circunstâncias e confia-nos, de um modo ou de outro, os elementos que devamos movimentar nas obras do bem. Disseste servir em nome do amor. Sim, mestre. Recorda então que o amor não relaciona calúnias nem conta sarcasmos. Pedro, todos os bens da vida podem ser transmitidos de sítio a sítio, de mão em mão. Ninguém pode dar, na essência, esse ou aquele patrimônio do mundo, senão o próprio Criador, que nos empresta os recursos por ele gerados na criação. E se algo podemos dar de nós, o amor é a única dádiva que poderemos fazer, sofrendo e renunciando por amar. O apóstolo compreendeu e beijou as mãos que o tocavam de leve. Em seguida, puseram-se ambos a falar alegremente sobre as tarefas esperadas para o dia seguinte. Acho bonito isso também, né? Porque aí você compreendeu, mas fala assim, ó, a tarefa vai continuar, né? No dia É, seguinte tem mais isso tudo, né? E na realidade é isso mesmo, né? A gente acha que, às vezes, alguns recursos que chegam na mão da gente, você acha que é você que é o doador, mas o doador é sempre Deus sempre nos Deus. emprestando todos esses patrimônios, que a gente realmente, né, E é o que ele está é, falando, em vez dele tem fazer que a lista das pessoas que estão caluniando, que ele se lembre das pessoas que estão ajudando, né? Daqueles, né? Do dispensar deles, Zebedeu, né? do Zaqueu, da mulher de Cusa, da Joana, de todos aqueles que colaboraram com ele, que essa energia que ele precisa estar com ela, em volta dela, para que ele possa. Então, ele está falando que é uma ilusão você achar que você vai ter reconhecimento de todos. Se você não tem, ele não tem o recurso, mas o outro tem, o outro doou e ele tem que distribuir. Mas pensar e esquecer as críticas, né? Abrir mão disso. Porque ele está E ali, aí ali para receber as ele pedradas lembra, mesmo, né? Não está ali para para outra coisa, senão ser testado por isso. aí na realidade, a força da multidão é tão grande que as pessoas sempre questionam, né? Às vezes a pessoa está, mas ela tá, é dela mesma, está fazendo isso, sabe? Hum. A multidão tem sempre esse pensamento mesmo de crítica, de Então, ela pensa com a desaprovação. consciência dela, com o que ela É, faria, com o que ela, como é que seria para ela aqui, porque ainda não tem alcance. Então, não tem como você, dentro daquilo que ela alcança, por isso que você não pode ficar magoado, porque você tem que se colocar no lugar dela para ver o que que ela está enxergando, para que você possa enxergar com o olho dela e entender por que que ela está fazendo aquilo. Isso que é difícil, né? Você enxergar com os olhos dos outros. ele cita também o comentário do Emmanuel, né, que ele fez a respeito da Alcione, né, no livro Renúncia, que ele fala, né, creio mesmo que ela nunca satisfez um desejo próprio. Muito bonito, né? E eu fico, às vezes a gente fica até envergonhada, né? Porque o tempo todo são os nossos desejos, né? Até Pedro, quando naquele momento ele falou assim, os 20 anos de trabalho na pesca, quer dizer, é uma luta entre o espiritual, que é o trabalho de doação, de estar ali, de, né, se colocando numa posição, você vai ser criticado. E o trabalho na barca é o quê? É o seu ego mesmo, é o seu sustento para o dia a dia, para a sua família, para as suas comodidades. E aí, quando você entra num trabalho espiritual, que é um trabalho de renúncia mesmo, então você, você vai receber muitas bordoadas, né? Porque as pessoas sempre vão questionar se você está fazendo aquilo mesmo, se não está levando vantagem, né? Então é complexo. A gente que dirige, que está na direção de instituição, sabe bem o que é isso, né? Porque ninguém acredita que você está ali doando, né? E a gente tem que ter essa serenidade, realmente. A consciência não está te acusando, então segue em frente né? E vai. Seguir e confie. É, livro, Aí ele vai agora. Não, que ele tem um pedacinho do livro
Educandário de Luz, capítulo 11, chama Evangelização. Olha que bonito também, olha. Aprendendo que toda obra coletiva de fraternidade na redenção humana não se efetua sem cooperação legítima, cuja base o esclarecimento sincero, mas também a abnegação em que o indivíduo sabe ceder, tolerar e amparar no momento oportuno. Então, eu acho que essa coisa dessa renúncia, ela está muito. É isso mesmo, essa capacidade de ceder, tolerar e amparar. Porque a partir do momento que você cede, vai existir sempre o julgamento do outro, então você tem que ter essa serenidade de tolerar isso, de estar harmonizado com isso, e depois também, e de continuar tá trabalhando, né? Porque para não deixar que essa dúvida, né, que essa mágoa, porque a gente, na realidade, o Cristo ele fazia tudo isso com serenidade, tinha isso pronto, dentro, né? Mas nós ainda estamos muito É, é, vulneráveis com a questão da Jesus mágoa, de querer entendia. reconhecimento, né? Jesus A entende. A gente gente, não tem. é que você falou a palavra certa, é que está aqui no texto aqui do livro Fonte Viva. É suportar. Jesus entendia, ele não suportava. Nós damos conta só de suportar. É. Olha aqui, ó. Fonte Viva, capítulo 63. Aprendamos com Jesus suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Está lá em Colossenses, Paulo. É impossível qualquer ação de conjunto sem base na tolerância. Aprendamos com o Cristo. O homem identifica no próprio corpo a lei da cooperação, sem a qual não permaneceria na terra. Se o estômago não suportasse as extravagâncias da boca, olha só, e se as mãos não obedecessem os impulsos da mente, se os pés não tolerassem o peso da máquina orgânica, a harmonia física resultaria de todo impraticável. Eu achei interessante, né, o estômago suportar a extravagância da boca. A queixa desfigura a dignidade do trabalho, retardando-lhe a execução. Indispensável cultivar a renúncia aos pequenos desejos que nos são peculiares, a fim de conquistarmos a capacidade de sacrifício que nos estruturará a sublimação em mais altos níveis. Para que o trabalho nos eleve, precisamos elevá-lo. Para que a tarefa nos ajude, é imprescindível nos disponhamos a ajudá-la. Recordemos que o supremo orientador das equipes de serviço cristão é sempre Jesus. Dentro delas, a nossa oportunidade de algo fazer constitui só por si valioso prêmio. Esqueçamos-nos assim de todo o mal para construirmos todo o bem ao nosso alcance. E para que possamos agir nessas normas, é imperioso suportarmos como irmãos, aprendendo com o Senhor, que nos tem tolerado infinitamente. É a questão da gente realmente tolerar, de suportar. Porque para a gente ter esse entendimento assim espontâneo que Jesus tinha, a gente ainda não tem. No livro também, Caminho, Verdade e Vida, capítulo 154, o título do capítulo é Renunciar. Aí, uma parte dele, o benfeitor fala o seguinte: o que representa renunciar por amor ao Cristo? Aí eu gostei, porque é bem a nossa vida, assim, no dia a dia. Mas olha a resposta que ele fala. É perder as esperanças da terra, conquistando-as do céu. Então, não é que a gente vai ter a gratificação aqui, mas é em É, outro plano, né? Se os pais são incompreensíveis, se a companheira é ingrata, se os irmãos parecem cruéis, é preciso renunciar à alegria de tê-los melhores ou perfeitos. Olha que lindo isso. Unindo-nos ainda mais a todos a fim de trabalhar no aperfeiçoamento com Jesus. Acaso não encontra compreensão no lar? Os amigos e irmãos são indiferentes e rudes? Permanece ao lado deles mesmo assim,
esperando para mais tarde o júbilo de encontrar os que se afinam perfeitamente contigo. Somente deste modo renunciarás aos teus, fazendo-lhes todo o bem por dedicação ao Mestre. E somente com semelhante renúncia alcançarás a vida eterna. Então, aqui nesse livro, né, o Emmanuel fala justamente dessas dificuldades nossas, né? No convívio com os outros, é renunciar à alegria de vê-los melhor e permanecer com eles ainda assim, porque aí realmente a gente vai estar fazendo o nosso próprio trabalho, né? E a gente faz o caminho contrário, porque às vezes quando o outro nos incomoda, o que que a gente faz? Afasta. Afasta. Mas você tem que entender assim, está lá, ele ainda está ali, daquele jeito. Nós já estagiamos também nesse mesmo patamar que eles estavam. Eu acho que é uma coisa muito interessante da gente pensar sempre, porque quando você se colocar numa posição de superioridade, você tem que falar assim: não, eu já conquistei isso aí. E eu também nem tenho certeza se eu conquistei, porque eu não sei lá na frente se a vida vai me apresentar uma situação diferente que eu vou dar conta. Então, Exatamente. dentro disso, a gente vai estabelecendo essa tolerância tão necessária em relação É que aos a gente não mecanismos dá de conta de fazer a aprendizado. própria reforma íntima, mas quer que o outro faça, né, na sua frente. Né? Então você não tem que Não, e quer cobrar que a nada gente. de ninguém, né? E o pior de tudo é que ele faça dentro dos nossos próprios pontos de vista, né? Não é por aí. Né? Não Aí vai ser assim, não fica é fácil difícil. assim. Tem uma leitura também, está no livro Amigo, capítulo 19, chama Companheiros de Jornada. Se te propões a colaborar no levantamento do bem de todos, não desista de agir e servir. Momentos sobreviverão em que teu campo de atividades parecerá coberto de sombras e sentirá talvez o coração transido de lágrimas. Ainda assim, não te marginizes. Chora, mas prossegue lutando e trabalhando pelo bem comum. Se tropeças, reajusta-te. Se cais, levanta-te e continua em serviço. Se desenganos te requisitam, torna ao replantio de esperanças maiores e segue adiante, amando e auxiliando no melhor a fazer. Relacionando as dificuldades que todos trazemos por enquanto nos recessos do ser, é justo considerar que a vitória em nós e sobre nós ainda nos custará muito esforço de construção e reajuste. Entretanto, para altear-nos ao ideal do bem, fixando energias para sustentá-los, recordemos o Cristo de Deus, regressando depois da morte a convivências dos discípulos. Jesus, nem de longe, lhes assinala as deficiências e as fraquezas, e sim lhes reafirma em plenitude de confiança. Estarei convosco até o final dos séculos. É bonito isso, né? Então, assim, nesse estágio evolutivo que a gente ainda traz, né? Nos recessos do ser, as dificuldades. E aí essa vitória com Cristo ainda vai ser uma coisa muito pesada. Mas quanto mais a gente tropeçar e levantar e seguir, mais a gente vai se afinizando com a lei e mantendo o equilíbrio nas nossas ações diárias. Eu achei muito bonita essa leitura também. Emmanuel, eu vou te falar, é uma coisa assim, né? Quando ele fala, né, tomai a vossa cruz e siga-me, é esclarecendo a necessidade de experiências edificantes no círculo individual. A gente tem que passar por essas experiências, não tem como fugir delas. E é importante que a gente, né, no capítulo do Pão Nosso que chama Creia e Segue, só um trechinho, eu vou ler aqui, ó. Ele diz o seguinte: não só ensinarás o bom caminho, agirás de acordo com os princípios elevados que apregoas, ditarás diretrizes nobres para os outros, contudo, marcharás dentro delas, por tua vez.
Proclamarás a necessidade de bom ânimo, mas seguindo estrada fora, semeando alegrias e bênçãos, ainda mesmo quando incompreendido de todos. Não te contentarás em distribuir moedas e benefícios imediatos. Darás sempre algo de ti mesmo ao que necessita. Não somente perdoarás, compreenderás o ofensor auxiliando a reerguer-se, não criticarás, encontrarás recursos inesperados de ser útil, e não debaterás valer-te-ás do tempo para materializar os bons pensamentos que te dirigem. Não disputarás inutilmente. Encontrarás o caminho do serviço aos semelhantes em qualquer parte. Não viverás simplesmente no combate palavroso contra o mal. Reterás o bem, semeando com todos. Não condenarás. Descobrirás a luz do amor para fazer brilhar em teu coração até o sacrifício. Ora e vigia, ama e espera, serve e renuncia. Se não te dispões a aproveitar a lição do Mestre Divino, afeiçoando-se à própria vida, aos seus sentimentos, tua fé terá sido vã. Então, é que você tem que realmente, se você não dá conta, pelo menos tentar, né? Ter essa consciência de você colocar em prática no seu dia a dia, né? Para você ter essa noção. E aí ele vai para o livro Parnaso, né? Para a gente terminar. É o É, último texto aí. é uma poesia do Cruz de Souza, né? Renuncia. Renuncia a ti mesmo, renuncia à mundança e efêmera vaidade, que em ti sintas a dúlcida piedade que as desgraças alheias alivia. Do homem esquece a lúguida maldade, prosseguindo na estrada luzidia, e denotadamente engendra e cria teu próprio mundo de felicidade. Parte o teu coração em mil fragmentos, ofertando-os ao mundo que te odeia, com a bondade mais pródica e mais pura. Não ouvides, em meio dos tormentos, renunciar em bem da dor da alheia, é ter no além castelos de ventura. Lindo isso, né? Quando ele fala, parte teu coração em mil fragmentos, ofertando-os ao mundo que te E te odeia, odeia, né? com a bondade mais pródica e mais pura. Muito lindo. A poesia é do que é Cruz de Souza, né? Acho que É é. o que ele fala, né? Muita renúncia, né? A pessoa pega e divide todo o seu tempo com os outros e não sobra nenhum para ela mesma, né? É a renúncia completa. É o que Jesus fez, né? E é o que é onde ele dá o exemplo da Alcione, que ela nunca se fez um desejo próprio, porque ela veio mesmo para cumprir a sua missão e a missão dela não era salvar a si mesma, né? Mesmo porque ela já estava salva, né? Não precisava. Então, ela foi entregue totalmente ao outro, abriu mão de muitas coisas. Isso. Caminhar, né, para o encerramento. Tem uma poesia também aqui do Cassimiro Cunha, muito linda, é A Escola de Jesus Convida. Se desejas, aí eu vou encerrando como prece, né? Se desejas luz e paz, eis meu amigo que insisto, na tua vinda hoje mesmo à escola de Jesus Cristo. Ruja ainda a tempestade, não te perturbes, não temas. O Evangelho é o templo vivo que nos resolve os problemas. Perdestes tudo em derrotas da ambição arrasadora, vem recordar teus caminhos, partindo da manjedoura. Tens aflições, amargura, tristezas, enfermidade, vem ouvir os pareceres do médico da verdade. O sofrimento, o cansaço parecem longos sem fim. Escuta o eterno convite, repetindo: vinde a mim. Tem sede de compreensão, carinhosa e compassiva, recorda que há 2000 anos corre a fonte de água viva. Queres a vida risonha, num mar de alegrias e flores? Procura a simplicidade dos filhos dos pescadores. Sentes dúvidas, anseios quanto à luz dos fins supremos? Volve ao Messias, embora
no impulso de Nicodemos. Caístes? Esquece a mentira, com que ainda te aconselhas. Coloca os pés no outro rumo, buscando a porta das ovelhas. Se te envolve a extensa sombra de lágrima tormentosa, lembra os bens que floresceram sobre a via dolorosa. Se padeces a tortura do espírito solitário, consola-te a glória eterna que resplandeceu no Calvário. A luta tem sido um fardo para a tua alma oprimida. Atende a Cristo e acharás caminho, verdade e vida. Vem à escola do Evangelho, da caridade e da luz. O livro é teu coração. O mestre amado é Jesus. Apenas recomendamos que, antes de entrar, meu irmão, deixe lá fora as sandálias com que adorastes a ilusão. Uma Não, semana aí de muita paz, de não é a muita parte do harmonia Nós para estamos lá com a todos nós. Nicodemos mesmo, né? É, Na semana que vem, se Deus quiser.